Neemias 10. Os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Seraias, Azarias, Jeremias, Pazu, Amarias, Amalquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maasias, Bilgai, Semaias. Estes eram os sacerdotes. E os levitas: Jesua, filho de Azanias, Binuí, dos filhos de Anadad, Cadmiel, e os irmãos deles: Sebanias, Odias, Quelita, Pelaias, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani, Beninu. Os chefes do povo: Parós, Paate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, até Ezequias, Azul, Odias, Azum, Bezai, Arife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezi, Mesezabel, Zadok, Jaduar, Pelatias, Anã, Anaias, Oséias, Ananias, Assub, Aloés, Pilha, Sobec, Reum, Azabina, Maazéias, Aias, Anã, Maluque, Arim e Baanã. O resto do povo sacerdote, os levitas, os porteiros, cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham o saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos, de que trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada um a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempos determinados de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei, e que também traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas de ano em ano à casa do Senhor, os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e que todos as ovelhas traríamos, e que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela, as primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite, traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra, aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão,
estaria com os levitas, quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro, porque aquelas câmaras dos filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer as câmaras do cereal, do vinho e do azeite, porque se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Neemias 11. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer 1 de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, e a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá, pois em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malalel, dos filhos de Pérez, e Amazéias, filho de Baruque, filho de Coozé, filho de Asaías, filho de Adaias, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São estes os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Pedaias, filho de Colaias, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Jesaias, depois dele Jedbai e Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zicri, superintendente dele, Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Do sacerdote Jedaia, filho de Joiaribe, Shaquim, Seraias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus, e os irmãos deles que faziam o serviço do templo, 822, e Adaias, filho de Jeroão, filho de Pelálias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazu, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeças de famílias, 242, e Amazai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, 128, e superintendente deles, Zabdiel, filho de Gedolim. Dos levitas, Semaias, filho de Assub, filho de Asquirão, filho de Assabias, filho de Buni, Sabetai e Josabade. Dos cabeças dos levitas que presidiu o serviço de fora da casa de Deus, Matanias, filho de Mica, filho de Zabide, filho de Asaf, o chefe que dirigia os louvores nas orações, e Baquebuquias, o segundo de seus irmãos. Depois Abidá, filho de Samua, filho de Galai, filho de Gedutum. Todos os levitas da santa cidade foram 284, dos porteiros, Acube, Talmon, e os irmãos deles, os guardas das portas, 172. O restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, que se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada uma na sua herança. Os servidores do templo habitam em Ofel e estavam a cargo de Zia e Gispa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores ao serviço da casa de Deus, porque havia um mandato do rei a respeito deles, e certo acordo com os cantores concernente às obrigações de cada dia.
Petaias, filho de Mesezabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Quanto às aldeias com os seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Criate Arba, e suas aldeias em Dibon, e suas aldeias em Jecabziel, e suas aldeias, e em Jesua, em Moladá, em Bet-Palete, em Azar-Suai, em Bersebe e suas aldeias, em Ziclag, em Mecona e as suas aldeias, em Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e nas aldeias delas, em Laquis e em seus campos, em Azeca e suas aldeias, acamparam-se desde Berseba até o vale de Inom. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Geba e daí em diante em Miquimás, Aia, Betel e suas aldeias, em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adite, em Zeboim, em Nebalete, em Lode e em Ono, no vale dos artifícios dos levitas, havia grupos tanto em Judá como em Benjamim. Neemias 12. São estes os sacerdotes levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesuas, Seraias, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atu, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetol, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaias, Joiaribe, Jedaias, Salu, Amoque, Ilquias e Jedaias. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas, Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Estes seus irmãos dirigiam os louvores. Baquerbuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte dele, cada qual no seu mister. Jesua gerou a Joiaquim, Joiaquim gerou a Eliasibe gerou a Joiada, Joiada gerou a Jonatas e Jonatas gerou a Jadua. Nos dias de Joaquim, foram sacerdotes os cabeças de famílias de Seraias, Meraias, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluqui, Jonatas e de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicri, de Amim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaias, Jonatas, de Joiaribe, Metanai, de Jedaias, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, de Jedaias, Netanel. Dos levitas, nos dias de Eliasibe, foram inscritos como cabeça de família Joiada, Joanã, de Jedua, como também os sacerdotes até o reinado de Dario persa. Os filhos de Levi foram inscritos como cabeças de famílias no livro das crônicas até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, chefes dos levitas, Asabias, Serebias e Jerua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles estavam fronteiros para louvarem e darem graças, segundo o mandato de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros e faziam a guarda aos depósitos das portas. Esses viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. Na dedicação do muro
dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas e de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos Nefotofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo. Após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaias e Xeremias, e dos filhos dos sacerdotes das trombetas, com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaias, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacu, filho de Azef, e seus irmãos Semaias, Azarel, Milalai, Gilai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus, Esdras, o escriba, e adiante deles. À entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se estavam muros por sobre a casa de Davi até a porta das águas do lado oriental. O segundo coro ia em frente e eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até o muro largo, e desde a porta de Efraim. Passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, pela torre de Ananel, pela torre do Sem, até a porta do gado, e pararam à porta da guarda. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias e Ananias iam com trombetas, como também Maazéias, Semaias, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezé, e faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Jesraias. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus se alegrara com a grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e os porteiros, segundo o mandato de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Neemias 13. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito para os amonitas e os moabitas que não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção, ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias,
e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam nas ofertas de manjares, os incensos, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite que se ordenavam para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas, quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e incenso. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos, os Selemias, o sacerdote Zadok e o escrivão, e dentre os levitas Pedaias, como assistente deles Anã, filho de Zacu, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhe encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Também habitaram em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadores que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá, lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo esse mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado, dando já sombra às portas de Jerusalém. Antes do sábado ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém umas ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem, viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisso, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-nos segundo a abundância da tua misericórdia. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdotitas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdotita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, os espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis a vossas filhas e a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Todavia eles, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel,
Não obstante isto, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Amonita, Oronita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram os sacerdotes, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois, de toda a estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem.